Então agora a gente vai começar a falar basicamente de eletromagnetismo propriamente dito, tá certo? Então a gente começa o capítulo 2. Hoje, em especial, a gente vai falar da lei de Coulomb, vai falar do campo elétrico e vai falar de distribuição contínua de carga, certo? Que é o 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4. Eu vou focar aqui bastante na distribuição contínua de carga, porque muitos exemplos, principalmente que se baseiam em lei de Coulomb, fazem uso da distribuição contínua de carga, certo? Tem alguns exemplos clássicos que a gente necessariamente tem que sair daqui sabendo resolver, certo? Que é o segmento de reta, é o anel, é um disco vazado, o plano infinito. Todos esses são exemplos notórios que a gente tem que saber resolver de olho fechado, certo? Com o pé nas costas. Então vamos lá, passo a passo aí, tentar então implementar devagar aí todos os conceitos envolvidos, certo? Então, a primeira ideia é a nossa lei de Coulomb, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui é tentar descrever como é que duas cargas elas interagem uma com a outra, tá certo? Foi observado, né, nos últimos séculos aí, que quando você tinha uma superfície carregada e você colocava ali algumas partículas carregadas sobre esse plano ou sobre essa superfície, existia uma força de atração ou de repulsão dependendo do sinal das cargas, etc. E então começou a se fazer um estudo, né, metódico, aí, experimentação, para tentar descrever uma lei que fosse capaz de explicar, ou melhor, descrever, né, essas forças, a distância, né, que ocorriam entre esses objetos carregados, certo? Então, suponha que você tenha duas cargas pontuais num espaço aqui tridimensional, certo? Então, eu tenho meu espaço aqui, e eu tenho aqui duas cargas pontuais. Então, eu tenho uma carga nessa posição do espaço, e eu tenho aqui uma outra carga aqui, uma outra posição do espaço. Então, aqui está a minha Q2, aqui está a minha Q1. Qual é a força que uma carga exerce sobre a outra, certo? Então, de maneira bem rigorosa, como é que a gente faz para determinar a força que Q1 exerce sobre Q2 e vice-versa? Então, o que a gente precisa fazer é determinar a posição de Q1, certo? Então, Q1 está aqui na posição R1, o nosso Q2 está aqui na posição R2, e a gente tem aqui um vetor que é a distância entre esses dois elementos aí. Vamos pôr aqui em verde aqui, que nada mais é do que o meu R12, tá certo? O meu R12 nada mais é do que R1 menos R2. Ok? O que a gente descobriu, então, devido aos experimentos, é que a força que Q1 exerce em Q2 é, então, dada pela expressão, então, F1 é igual a 1 sobre 4 π epsilon 0. Isso aqui é uma constante de proporcionalidade, né? 1 sobre 4 π epsilon 0. Q1, Q2 sobre R1, 2 ao quadrado, que ou seja, a distância entre elas, e esse cara aponta na direção dessa reta aí,
que une as duas cargas, tá certo? Esse cara aqui, ó, basicamente, ó, esse termo aqui é a direção da força, tá certo? Seria o meu R12 versor, tá certo? É o vetor dividido pelo módulo do vetor, certo? Aqui eu estou abusando da linguagem, mas aqui quando eu não ponho seta, eu estou falando do módulo do vetor, certo? Então, a força que uma partícula exerce sobre a outra é proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá certo? E existe aqui uma constante de proporcionalidade, que é 1 sobre 4πε0, onde o ε0 aqui ele foi definido aí como sendo a permissividade do vácuo, e ele foi calculado e ele vale 8,85 aproximadamente vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Tá certo? É uma constante aí que se determina para que a força seja dada em Newton. Tá certo? As cargas têm dimensão no sistema internacional dado por Coulomb, tá certo? A unidade da carga no sistema internacional é o Coulomb. E, obviamente, a distância aí é em metros. Tá ok? Então, para saber, força é inversamente proporcional ao quadrado da distância e proporcional ao produto das cargas, tá certo? Isso aqui é conhecido como lei de Coulomb. Ok? Muito bem. Alguma pergunta? Não? Não? Já conhece muito bem isso aqui. Muito bem. E se a gente tivesse agora, ao contrário, de não duas cargas, mas um sistema de cargas? Imagina que eu tenho aqui minha carga Q1, tenho aqui minha carga Q2, mas eu tenho uma outra carga aqui, Q3, e eu tenho mais cargas aqui, Q4, Q5. Como é que fica, então, a força eletrostática para uns sistemas de carga? Então, o que a gente observou também é que a força eletrostática ela obedece o que é chamado de princípio da superposição, tá certo? O que isso quer dizer? Significa que basta você calcular individualmente. Então, imagine que eu quero saber a força total sobre a minha carga aqui, Q1. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou calcular a força que o Q3 exerce sobre Q1. Então, a gente já sabe aqui, por exemplo, que a minha força Q3... Vamos supor aqui todas as cargas positivas, tá? Só para facilitar a nossa vida. Então, se são cargas iguais, como você já viram em Física 3, né, é uma força de repulsão. Então, o Q3 vai apresentar aqui uma força em Q1 para cá. Aí o Q2 está aqui, ó. Você calcula individualmente a força que o Q2 exerce sobre o Q1 e ela tem uma força para cá. Aí você calcula a força que esse cara aqui, que é o Q4, por exemplo, exerce sobre ela. Então, tem uma força para cá. Esse Q5 aqui tem uma força para cá e você soma cada uma delas individualmente, vetorialmente, tá certo? Obviamente, você não vai somar os módulos delas, que aí você não vai ter a força total. E aí, então você calcula a força total sobre a partícula aí. Então, pois não. Existe alguma configuração de carga em um triângulo equiláteral, por exemplo, onde a resultante aponta no centro desse triângulo? Talvez, muito provável, né? Se você quiser colocar uma carga aqui e uma carga aqui, tá certo? No centro, deixa eu ver, acho que no centro não vai ter, né? Porque você vai ter sempre um vetor nessa direção aqui e você vai ter um outro vetor sempre nessa direção aqui, tá certo? Então, esse vetor apontando para o centro. Deixa eu ver. Se a gente começar... Vamos pegar um bem grande. Se esse cara, vamos supor que esse cara não existisse, tá certo? Se não existisse, a força resultante seria para cá. Tá certo?
Vamos dizer, depois a gente troca o sinal. O que a gente quer fazer é essa força tender para cá, tá certo? Ficar algo assim. Ok? Ah, então dá, né? Porque ó, se você pegar uma força de atração para cá e uma força de atração para cá, o resultante dessa força aí, ó, essa aqui vai cancelar com essa aqui, e aí no final das contas você vai ter uma força resultante para cá. Mas levando em consideração 10 cargas, não tem? Hã? Levando em consideração 10 cargas. Você está calculando a força que esse indivíduo e esse indivíduo exerce sobre esse indivíduo aqui, não é? Então, se esse aqui for uma carga negativa, esse aqui for uma carga negativa, esse aqui for uma carga positiva, se esse aqui tiver uma carga Q e esse aqui também tiver uma carga Q, se eu não estiver enganado aí, essa resultante vai ser uma força que é aqui, ó, porque a componente, essa componente aqui, ó, vai cancelar essa componente aqui, tá certo? E o resultado vai ser uma componente aqui na direção do centro do treino, tá certo? Acredito que se você fizer as contas, é 100% de chance que isso aconteça. Ok? Basicamente, você usa o princípio da superposição. Vou apagar aqui, pode ser? Só para não apagar o polo. Então, basicamente, o que eu fiz ali foi usar o princípio da superposição. Então, se eu quiser calcular a força sobre a minha iésima carga, aí eu vou ter que meu FI é igual, então, a QI sobre 4π ε0. E eu vou ter QI com Q2, QI. Então, vamos chamar de... Vamos pegar F1 só para facilitar aqui, para a gente ter um entendimento, né, a didática aqui, ó. Quero calcular a força sobre A1. Aqui é minha 1, aqui é minha 1. Então eu vou ter a Q1 com a Q2, a Q1 com a Q3 e assim por diante. Então aqui eu vou ter a somatória de J diferente de I, né? Ou diferente de 1 no nosso caso ali. Vou somar todos J's diferente de 1 até N, onde é o número total de cargas. E aqui eu vou ter QJ. Aí aqui eu vou ter RIJ, que é a distância R1J, né, que eu chamei de 1 a primeira aqui. Ops. Dividido. Aqui eu já vou colocar os dois R juntos, ó, tá vendo? Ó, se eu multiplicar esse R por esse R aqui, vai dar um R ao cubo, tá certo? Então eu posso colocar aqui por R, I ou R, 1J ao cubo. Isso que eu não estava sacando. O quê? Eu achava que aquele que representava a direção não podia... Pode falar, não entendi. Eu achava que não podia... eu sei que agregar aqui? Agregar, não, pode. Podia. Ó, eu vou falar com todo cuidado, ó. Isso aqui é muito comum, é equivalente, ó. Eu posso pegar isso aqui e escrever, ó, o F, duas partículas, certo? 1 e 2. Isso aqui pode ser 1 sobre 4π ε0 Q1 Q2 sobre R12 ao quadrado R versor 12, tá certo? Mas o meu R versor aqui, ó, eu posso substituir ele, isso aqui é igual a 1 sobre 4π ε0 Q1 Q2 sobre R12 ao quadrado. Aí o meu versor eu pego o vetor, tá certo? E divido pelo módulo do vetor. Certo? Esse cara aqui, ó, nada mais é do que o módulo vezes o módulo, o R ao quadrado ali. Aí eu tenho mais um módulo aqui, mais um módulo também. Então, esse cara aqui é análogo a esse cara aqui. Então, às vezes, para não escrever um R versor, a gente põe um vetor
e divide pelo módulo, tá certo? Então, você vai ter como resultado aqui um f que é igual a 1 sobre 4π ε0, Q1, Q2 sobre R1, 2 ao cubo vezes R vetor de 1, 2. Olha a diferença, certo? Aqui, ó, é o versor. Aqui é o vetor, certo? Mas é que o vetor, mas tem um módulo a mais aqui, ó, que se eu pegar um dos módulos e dividir aqui o vetor, eu vou ter o versor aqui e vou ter R ao quadrado aqui. Tá claro? Essa é a brincadeira aí, que é muito comum você ver ele escrito assim, né, como R versor, e aqui R ao quadrado, ou assim como vetor, e aqui R ao cubo, certo? Tanto faz a mesma coisa. Tá claro? E aí, só enfatizando o ponto anterior aqui, obedece, então, ao princípio da superposição. Tá claro? É um vetor, você tem que somar todos os vetores. Toma cuidado, você não vai cometer o lapso de somar módulo. É primário, mas acontece. O cara tem a força aqui, tem a força aqui, tem aqui uma outra aqui. Vamos supor que isso aqui seja negativo, negativo, e esse aqui positivo, tá certo? Então, você não pode simplesmente calcular o módulo desse vetor, o módulo desse vetor e somar os dois. Não é assim que funciona, né? Você tem que somar vetorialmente. Por exemplo, um outro exemplo que você tem aqui, ó, uma carga negativa aqui, uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, certo? Igualmente distantes e com a mesma carga. Qual é a força resultante sobre esse indivíduo aqui? Zero, certo? Mas se você olhar cada uma das forças, esse indivíduo aqui, ó, está atraindo ele para cá, certo? E esse indivíduo aqui está atraindo ele para cá. Se você somar os módulos, você vai encontrar duas vezes a força, mas não é, né? São uma soma vetorial, de forma que o resultado é zero, certo? Isso aí tem que tomar muito cuidado. E às vezes é complicado, que você tem que decompor tudo em x e y, né? Se você tiver um eixo de coordenadas aqui, aí você tem uma força que aponta para cá, outra que aponta para cá, uma outra que aponta para cá. Como é que você soma esses indivíduos? Você tem que decompor tudo em x e y. Você vai pegar a componente aqui e a componente aqui. Aí depois você vai pegar essa componente aqui, desse outro indivíduo aqui de baixo, e a componente aqui. E aí depois desse indivíduo aqui, a componente dele aqui, e a componente aqui. E aí você soma todos os x, todos os y vetores, componente por componente, tá certo? Tem que decompor daí para somar os vetores. Não tem como você somar sem decompor no seu sistema de coordenadas aí x, y. Ok? Alguma pergunta? Beleza? Muito bem, então já que está fácil, vamos complicar um pouco mais. Agora sim vem o grande lance aí do nosso estudo, certo? Trabalhar com carga pontual é fácil, bobo, trivial. A gente faz isso com o pé nas costas, certo? Física 3 é o que a gente mais faz. A gente faz até mais do que isso em Física 3. Aqui o foco principal é distribuição de cargas, certo? Então, o nosso objetivo aqui é estudar distribuição contínua de cargas. Esse é o grande foco dos nossos estudos, certo? Então são objetos que estão lá carregados. Como é que funciona, então, para a gente calcular a força de um objeto carregado? A gente vai começar aqui de uma maneira já mais geral, falando de uma distribuição volumétrica, tá certo? Mas depois a gente vai fazer passo a passo uma distribuição linear de cargas, uma distribuição superficial de cargas, até a gente chegar a trabalhar com distribuição volumétrica de cargas, tá certo? Mas imagina aqui, ó, que é o seguinte, ó. Tá aqui meu sistema de coordenadas. E eu tenho aqui um objeto aqui, ó,
que tem aí uma certa distribuição de carga qualquer. E eu quero calcular a força que esse objeto exerce sobre a minha carguinha Q aqui. Como é que a gente faz, então, para calcular a força que o objeto carregado exerce sobre a minha carga Q? Então, a ideia é a gente pegar e analisar e dividir esse objeto que está carregado em elementos infinitesimais aqui, ó, de carga, certo? Então você pega aqui um elemento dq contido aqui num certo elemento de volume dv, certo? Então aqui tem um elemento aqui dv de volume que contém uma certa quantidade de carga dq. Então a gente introduz o conceito que é a densidade volumétrica de carga. Então você tem a densidade volumétrica de carga. Ok? Onde a densidade volumétrica diz ρ, a gente usa a letra ρ, que depende da posição, ela pode ser constante ou não, e ela nada mais é do que a quantidade de carga dq sobre dv. Vou chamar dq' e dv', se eu chamar esse cara de dq' aqui, ó, e dv', por quê? Porque eu vou chamar essa posição aqui, desse elemento aqui, de R'. Tá certo? Então você tem aí um dq', um dv' na posição R', de forma que o meu ρ de R', ou seja, o meu ρ aqui nessa posição aqui, ele vale carga por unidade de volume, dq' por dv'. E o que eu preciso fazer? Eu preciso somar todos os dq', certo? Você tem outro dq' aqui, ó. Você tem um outro dq' aqui, você tem um outro aqui. A ideia é você somar todos. Então você vai fazer esse vetor aqui, ó, R' aqui, ó, varrer tudo. Uma hora ele vai apontar aqui, outra hora ele vai apontar aqui. E ele vai varrer todo o espaço tridimensional para somar todos os dq' presentes nesse elemento de volume, um a um. Tá certo? Muito bem. Mas qual que é a força que esse dq' exerce sobre o meu Q? Então o meu Q aqui eu vou pôr ele na posição que eu vou chamar de R. Tá certo? De forma aqui que eu tenho uma distância entre o meu dq' e o meu dq que eu vou chamar de R'ão. R'ão. Tá certo? Então, o meu R'ão nada mais é do que o meu R menos R'. Tá certo? Geralmente, também, eu falo pelas dificuldades que eu tive, né, quando eu era ainda estudante também. Então, como é que às vezes as pessoas se confundem? Será que é R' menos R ou será que é R menos R'? Né? Quem tem a matemática já incorporada sabe, mas basta você fazer uma análise simples, né? Ó, que nem eu olho. Eu simplesmente olho em uma componente, eu olho em X aqui, ó. O meu R'ão, ó, tem uma componente grande aqui, ó, em X. Se eu subtrair de R', ó, vai me sobrar aqui um tamanho aqui, ó, que é mais ou menos o tamanho do R, tá vendo? Então faz sentido ser R menos R'. Se eu pegasse R' menos R, eu ia ter um cara que é negativo, tá certo, na componente X. Mas eu estou vendo que o R é positivo, então não pode ser R' menos R. Tá claro? É assim que eu analiso para ver, olho para um ponto e vejo mais ou menos, para uma componente, vejo o que faz mais sentido aí. Então o meu R, como ele aponta da esquerda para a direita, tem que ser R menos R', certo? Se fosse da direita para a esquerda e negativo, aí seria R' menos R. Sim ou não? Beleza? Talvez é óbvio, né? Mas para mim não era. Eu tive bastante dificuldade para entender isso até o dia que eu aprendi como fazer isso de uma maneira mais eficiente. Muito bem. Então, qual que é a força que o dq' exerce sobre o quê? É a lei de Coulomb, a força que o dq' exerce sobre o quê?
aqui é 1 sobre 4π ε0. Vou chamar de dF, né, porque é a força que o dQ' exerce sobre o Q. Nada mais é do que dQ' vezes Q dividido pela distância entre os dois ao quadrado, R ao quadrado, vezes o meu Rão versor. Tá certo? O Rão versor nada mais é do que R menos R' dividido pelo módulo de R menos R'. Ok? Isso me dá o Rão versor aí, que é o cara que aponta ali, que é o meu R vetor. Então, muito bem. O que eu preciso fazer? Preciso somar todos os elementos de Q', né? Como é que eu somo todos os elementos de Q'? O ideal é que vire uma integral de volume, tá certo? Então, para esse cara virar uma integral de volume aqui, a gente simplesmente se atenta aqui, ó, que dQ' é igual a um ρ de R', dV', e aí eu venho aqui, ó, e infiro aqui no meu dF, de forma que meu dF ele nada mais é do que 1 sobre 4π ε0 ρ de R' que dV' R versor sobre R ao quadrado. Se atentando que o próprio R, né, depende de R', tá certo? Tem que tomar um certo cuidado com isso. Tá certo? O meu próprio R, ele depende, né? Óbvio, né? Se eu tiver aqui, ó, olhando esse elemento de carga aqui, ó, tá certo? Ele tem um R maior. Se eu estiver olhando esse elemento de carga aqui, ele tem um R menor. Então, meu R, né, como era previsto, ó, ele depende de R', certo? Então, isso tem que ser levado em conta aqui na hora de integrar. Você não pode simplesmente tirar esse cara da integral ou esse cara da integral, porque ele depende. Se eu integrar agora, eu vou ter que meu F, então, sobre o que é igual, então. O que é constante, sendo integral, Q sobre 4π ε0, integral de ρ de R', dV', R. Opa, aqui eu cometi uma, aqui é R versor, hein? R versor sobre R ao quadrado. E isso aqui integrado em todo o volume, né, onde tem dQ', tá certo? Tá aqui a força para uma distribuição contínua de carga. Ok? Da mesma maneira, né, a gente pode definir uma densidade superficial de carga. Então, imagine que tiver um volume, em vez de um volume, eu tenho aqui um disco, uma moeda carregada, tá certo? Aí aqui eu venho, defino novamente o meu elemento dQ'. Esse dQ' tem associado a ela um dA', tá certo? Tem que construir novamente meus sistemas de coordenadas aqui e tudo mais. Quero calcular a força que esse disco aqui exerce aqui na minha carga Q. E aí, então, calculo agora, defino uma densidade superficial de carga, sigma', que é dQ' sobre dA'. Certo? E aí fica todo análogo. A força, por sua vez, vai ser igual a Q sobre 4π ε0. Integral agora não é em volume, é uma integral de superfície do que? De sigma em R',
dA' R versor sobre R ao quadrado. Certo? Então eu tenho aqui o meu R', que é o vetor que aponta aqui no meu dQ', e eu tenho aqui o meu R, e aqui eu tenho o meu R'. Tá certo? E agora eu tenho aí então minha força F de Q aí, em termos de uma densidade superficial. Né? De maneira análoga, eu posso ter uma linha também, uma linha, tá certo? Aí vem aqui, defino um dQ', associado a esse dQ', eu tenho um dL', ou ds', como você queira, que é um elemento infinitesimal de comprimento. Tá aqui os meus eixos de coordenada de novo. Tá aqui a minha carga Q. Então a minha carga Q está na posição R. A minha carga dQ' está na posição R'. O meu R', ele aponta aqui de dQ' até Q, e eu tenho, então, defino uma densidade superficial de carga, lambda, que é dQ' sobre dL', de forma que meu F de Q é igual a Q sobre 4π ε0 integral em toda a linha, lambda de R', dL', R sobre R ao quadrado. Ok? Então, densidade linear de carga, a dimensão, o que é aqui? É Coulomb por comprimento, né? Metro. Essa aqui, superficial, Coulomb por metro quadrado. E a minha densidade volumétrica aqui em cima está aqui, ó, Coulomb por metro cúbico. Tá certo? Então é dessa maneira que a gente vai, então, trabalhar com distribuições contínuas de cargas. Tá certo? É extremamente relevante, cara. A gente espera que todo e qualquer físico que um dia que se vá se formar, ele saiba calcular o campo elétrico ou a força de um fio, de um anel, de um disco, de um plano infinito. Esses são os clássicos dos clássicos, entendeu? Então, eu já vou até escrever aqui, ó. Segmento aqui, ó. Tem um segmento de fio, tá certo? Tem comprimento L, quero calcular o campo ou a força em qualquer posição. Você tem que ser capaz de calcular, por exemplo, uma carga aqui, ó. Eita. Tá aqui minha carga aqui, que quero calcular a força, vamos dizer que esse objeto ele tem comprimento L e tem uma carga Qzão. Quero calcular a força nesse Q. Esse Q pode estar aqui, ele pode estar aqui, ó, na borda aqui, ele pode estar no meio, não importa. Você tem que saber calcular a força e o campo elétrico, que a gente já vai ver mais para frente, para um segmento de fio. Tem que saber, não importa, tem que saber. Isso aí é um exercício clássico, certo? Outro exercício clássico que você tem que saber, você tem um anel, certo? E aí, para simplificar, porque senão aí realmente fica complicado de fazer na mão, analiticamente, com uma carga no eixo. Tá certo? Tem que saber fazer isso aí. Tem lá um certo comprimento, tem um certo R', esse objeto aqui. Tá uma certa distância Z. Quero calcular, aqui está minha carga Q, e esse cara tem uma certa carga Qzão. Quero calcular o campo no eixo. Você tem que saber calcular isso aí. Isso aí você tem que saber fazer. É o mínimo que se espera de um indivíduo. Calcular o campo ou a força.
O campo ou a força? Quero calcular a força que esse anel exerce sobre a minha carguinha. Entendeu? Qual que? A gente vai fazer os exemplos, mas a ideia é a mesma. Você vai pegar um elemento dq aqui, vai calcular, aí você tem que fazer a integral com coordenadas polares, né, ou cilíndricas, r d θ, tudo mais, integral de 0 a 2. Tem que saber fazer isso aí, ó, certo? O que eu estou falando para vocês tem que saber é o que eu vou exigir de vocês, né? O mínimo que eu exijo de vocês é que sabem fazer isso aqui. Não tem como o cara sair daqui sem saber fazer isso aí. Pelo menos até virar o ano. Na hora que virar o ano, ele joga no privado, a descarga, já era. Tudo bem, não tem problema. Problema de vocês, sinceramente. Mas tem que saber, cara. A ideia é isso aí. Outro exemplo notório é o disco, tá certo? Tem o disco aqui, ó. Agora não é mais um anel, é um disco, ó. Quero calcular o campo aqui, ó, de um disco agora, tá certo? Não é mais, agora é uma densidade superficial de carga. Tem que saber calcular isso aí, cara. Não tem como, tem que saber. Aí o cara pode melhorar um pouquinho, que não vai fazer diferença nenhuma. Se você souber fazer um, você sabe fazer o outro. O cara vem e faz um furo aqui, ó. Então ele é um disco vazado, tá certo? Se você olhar a prova unificada de física lá desse ano, tem esse exercício lá. O item A de um exercício é isso aqui. O item A. Então, por quê? Porque é uma coisa que o cara tem que saber. O cara põe o mínimo que se espera que o cara saiba. Calcular o campo elétrico, a força que um anel vazado ou não, um disco vazado ou não, exerce numa força que está no eixo dele. Porra, desculpa, mas tem que saber, certo? Então precisa você saber nesse momento agora, porque a gente não fez ainda, né? Apesar que mesmo em Física 3 vocês aprendem a fazer isso, vocês fazem isso, ou deveriam pelo menos ter feito isso aí, certo? Ter visto isso aí. Mas precisa saber. Aí o cara vai, ele fala, bom, já que o cara sabe fazer de um disco, eu vou pegar um cilindro agora. E vou colocar aqui a carga no eixo também, ó. Aqui, ó. Esse disco tem um carquezão, tem um certo rrão e tudo mais. Ele está a uma certa distância aqui da base, distância z. Esse objeto tem um certo raio rrão. Pronto. Acabou. É isso aí. Distribuição contínua também acabou. Não passa disso. Não passa disso aí. É um cilindro, um anel, um disco que pode ser vazado. Agora o cara pode usar o princípio da superposição, certo? Fala, não, na vez de pegar um anel, vou pedir 2 anéis. Eu calculo um, calculo o outro e somo o campo. Certo? Não tem mistério. Não, agora eu vou pegar e vou colocar aí atrás aqui junto um disco vazado aqui, ó. O cara coloca um anel e um disco vazado. Calcula um, calcula o outro, só um campo. Isso ele pode imaginar o que ele queira. Não, eu vou colocar um cilindro e na volta do cilindro vou colocar um anel aqui. Tudo a mesma coisa, certo? Tudo a mesma coisa. Não tem mistério nenhum. Tudo igualzinho. Sem diferença nenhuma. Sabe calcular um, sabe calcular outro. Então o fio, segmento de fio, segmento de reta, o anel e o disco. E o cilindro, certo? Feito isso aí depois outros exercícios que vão utilizar a lei de Gauss, que aí já não vai usar mais a lei de Coulomb. Mas quando o cara quer que você desenvolva uma conta, saiba aplicar a lei de Coulomb, é isso aqui que ele vai pedir para você. Ou variações disso aí, entendeu? Mas se você souber entender esses caras, em teoria, vocês conseguem fazer. Obviamente o cara pode deslocar do eixo, né? Se o cara deslocar do eixo, às vezes tem um truque, mas aí já é algo mais sofisticado. Até acho justificável não saber resolver. Não saber resolver isso aqui, injustificável. Tem que saber, certo? Então, tá claro, tá bem explícito. Só falta falar assim, ó, vai cair na prova, tá certo? Não vou falar, mas é basicamente isso que estou dizendo. Muito bem. Alguma pergunta até aí? Tá fácil mesmo isso? Então, vamos aí. Está fácil. Eu vou fazer exemplos, tá? Mais para frente. Primeiro eu quero caminhar um pouco mais, eu quero definir o campo elétrico. E aí eu vou falar um pouco mais sobre exemplos, certo? A parte de distribuição contínuas do livro é a parte 2.1.4, tá certo? Eu meio que inverti a ordem aí.
Eu falei lei de Coulomb, que é o 2.1.2. Falei da distribuição contínua de carga, que é o 2.1.4. E agora eu vou voltar um pouco e falar de campo elétrico, que é o 2.1.3. Então, 2.1.3 é o campo elétrico. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu nunca dei um curso tão devagar em toda a minha vida. E tá, isso aqui tá devagar mesmo. Então, é para todo mundo sair daqui sem reclamar, hein? Muito bem. Bom, o que vem a ser o campo elétrico? Então, o campo elétrico, basicamente, é um campo vetorial, tá certo? E ele é definido em termos da lei de Coulomb. Então, a grande pergunta é o seguinte, ó, vamos atentar aqui na força sobre uma carga pontual. O que a gente observa, se a gente olhar a força sobre uma carga pontual, é que o Q, que é a carga, né, sobre a qual você quer calcular a força, ela é um fator comum, tá certo? De forma que a força F sobre a carga Q, ela pode ser escrita como produto de Q e uma certa quantidade independente, tá certo? O que eu quero dizer? Ó? Tá aqui, ó, uma carga, duas cargas, três cargas. Tá aqui o Q que eu quero calcular a força. Tá aqui o meu Q1 e tá aqui o meu Q2, tá certo? A força sobre Q, ela vai ser igual a K. O meu K aqui, ó, eu já vou definir já que eu vou usar ele toda hora. É o 1 sobre 4π ε0, certo? É a minha constante de proporcionalidade. Só para não ficar dando 1 sobre 4π ε0, 1 sobre... É o K, constante de proporcionalidade. É o quê? Q1 sobre R1 versor, onde o R1 nada mais é do que o vetor que aponta aqui, ó. Certo? Mais Q2 sobre... Opa, aqui R1 ao quadrado. R2 ao quadrado, R2 versor. Ok? Então, se você olhar, o que você tem em comum nesses termos é essa grandeza Q aqui, tá certo? Ó. O meu Q, ó, é um vetor, é um fator comum a todos os elementos. Se eu tivesse uma superfície aqui fazendo, aplicando uma força sobre o meu Q, ainda assim ia existir esse elemento Q nessa força aqui, tá certo? Então, o meu F de Q aqui, ele tem esse fator comum, que é esse Q. De forma que a gente pode escrever o F de Q como sendo, então, Q fez aqui uma certa grandeza aqui, que depende de todas as outras cargas, tá? Depende do Q1, depende do Q2, depende de distância e tudo mais. Essa quantia aqui que aparece aqui entre parênteses aqui é o que a gente define de campo elétrico, tá certo? Ela é bastante conveniente porque ela basicamente dá o seguinte, ó, tem um espaço vazio lá, um espaço vazio. O campo elétrico dá o seguinte, ó, se eu colocar 10 coulombs lá, qual vai ser a força sobre ela? 10 coulombs vezes o campo elétrico. É isso que ele está te dando. Certo? Ah, não, mas se eu colocar nessa posição aqui, qual que é o campo elétrico aqui? É X. Quantos coulombs você vai colocar? 3 coulombs. Então a força vai ser 3 coulombs vezes X. É para isso que ele serve. Então ele te dá, basicamente, a força em função da carga. Você me fala a carga, eu te falo a força. Quem que é essa grandeza que você me fala a carga, eu te falo a força? É o campo elétrico. Você me dá o campo elétrico, você pode me pôr a carga uma carga pontual em qualquer lugar do espaço, desde que eu tenha o campo elétrico em qualquer lugar do espaço, que eu te dou a força. Basta pegar o campo elétrico e multiplicar pela carga. Isso te dá a força. Talvez seja uma pergunta boa, mas 10 coulombs em termos de quantificação, um valor... É muita carga. Você trabalha em ordem de nano. Tudo nano. Eu falo isso a 10, mas é muita carga.
A nossa escala de grandeza de trabalho é andando mais ou menos 9, 10, 12. Ok? Então, basicamente, essa é a ideia do campo elétrico. Então, por exemplo, se eu tiver um arranjo com muitas cargas pontuais, tá certo? O meu E de R aqui, ó, ele vai ser igual à somatória de I variando de 1 até N de QI RI versor sobre 4π ε0 R1 I ao quadrado. Onde o meu RI, né, é igual a R menos RI. O R é onde eu quero calcular o campo, tá certo? Tá aqui o meu R aqui, ó. E o RI é a posição de todas as cargas pontuais. Tem uma aqui em XYZ, outra está no X2, Y2, Z2, assim por diante. Tá certo? Isso é o meu campo elétrico de um arranjo de cargas pontuais. Da mesma maneira, se a gente se atentar às expressões que a gente tinha ali para distribuições contínuas de carga, ó, vamos voltar aqui, ó. Ó, o campo elétrico de uma distribuição linear de carga, ó, nada mais é do que você tesourar esse cara aqui. Ó. Então ele vai ser 1 sobre 4πy0 integral de lambda de R', dL' R sobre R quadrado. E de uma distribuição superficial de carga. 1 sobre 4πy0 integral da superfície de sigma de R' dA' R sobre R quadrado. Certo? E uma distribuição volumétrica de carga. 1 sobre 4πy0 integral no volume de ρ de R' dV' R sobre R quadrado. Certo? Isso te dá o campo elétrico de uma distribuição volumétrica, de uma distribuição superficial e de uma distribuição linear. Então, vamos só escrever aqui para enfatizar. Então, para distribuições contínuas de carga, você vai ter E GR igual a 1 sobre 4πy0 integral no volume ρ de R' R versor sobre R ao quadrado dV'. Isso aqui para uma distribuição volumétrica. Ou E de R igual a 1 sobre 4πy0 integral da superfície sigma de R' R versor sobre R ao quadrado dA' para uma distribuição superficial. Ou, finalmente, uma distribuição linear de carga. Aqui é tudo vetor, vetor, vetor. 1 sobre 4πy0 integral na linha, lambda de R', R vetor sobre R ao quadrado, dL', isso aqui para uma linear, distribuição linear de carga. Certo? Aqui eu estou pondo, tudo que eu estou pondo sem vetor, né, só enfatizando de novo aqui, ó, é que é o módulo do vetor. Certo? Então, módulo de R ao quadrado, módulo de R ao quadrado, módulo de R ao quadrado. Ok? Então, isso te dá o campo elétrico de uma distribuição volumétrica, de uma distribuição superficial e de uma distribuição linear de carga. Ok? Alguma pergunta mais?
Maravilha? Professor, em Pois termos de definição do campo elétrico, a gente pode falar que seria um lugar onde o espaço foi alterado em função de uma força, é isso? Um lugar onde o espaço foi alterado em função de uma força. Uma força É. devido a uma carga que foi colocada. Eu não acho que tem uma força, entendeu? Que Não merda. necessariamente. Enquanto você não colocar uma carga lá, você não tem uma força, certo? Então, basicamente é um espaço vetorial ali, um campo vetorial onde uma força atua na presença de uma carga, certo? Então, talvez... deve ter outras definições muito melhores que essa, né? Deve ter muito melhor que essa. Professor, só voltando um pouquinho na parte de densidade contínua, eu Certo. vi ali na parte da superficial e da linear, o F estava sem o vetor. Aonde? Densidade linear e superficial. Aqui, ó, tudo errado. Aqui é um vetor, aqui é um vetor, e aqui está um vetor. Pronto. Agora sim. Obrigado. Então, a gente para a teoria agora e a gente vai fazer alguns exemplos, principalmente os exemplos clássicos aí, que envolvem aí a parte de distribuição contínua de carga.